Bom dia, queridos e amados irmãos. Mais um dia na presença do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com os irmãos. Amém? Hoje nós temos a nossa reflexão aí no Salmo 113, né? Vamos tentar trazer algumas coisas, né? Em cima desse salmo. E o desejo do nosso coração é sempre que o Senhor ele possa falar aos nossos corações. A verdade mais pura é que quando nós abrimos a palavra do Senhor, Ele já está falando, né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, seja com um pastor falando, com um presbítero falando, com você lendo em casa, a Bíblia não muda. Ela continua sendo a palavra de Deus. Então, tem pessoas que têm aquele hábito, né? Eu vou na igreja buscar a palavra de Deus. Você consegue ter a palavra de Deus. Fique em paz. Então vamos lá. Salmo 113 é um salmo curtinho, mas muito profundo, tá? Muito profundo. Vamos lá. O título dele é O Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Aleluia! Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, ou até o pôr, tá? Ou seja, do nascimento até o pôr, ou do oriente ao ocidente. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? O salmista faz uma pergunta. E talvez essa pergunta ela precisa ser respondida dentro do meu e do seu coração todos os dias para reforçar a nossa fé. Sabia? Todos os dias é necessário você fazer essa pergunta. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Tem alguém semelhante a Ele? Existe algum Deus que é capaz de me dar o conforto que o meu Deus me dá? A paz no coração que Ele me dá? É uma pergunta muito pertinente. E aí, o salmista, para responder essa pergunta e para fazer com que eu e você nós pensemos sobre ela, sobre quem é esse Deus, ele nos dá uma dica do que esse Deus é capaz. Ele fala assim, ó, no versículo 7. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Ergue do pó o desvalido, aquele que está caído, está prostrado. Ergue do monturo o necessitado. Monturo é lixo, tira do lixo o pobre. Para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Esse Deus ele é capaz de restituir a vida e a alegria às pessoas. Eu não sei você, mas eu conheço pessoas que viviam assim, não vou dizer para você a margem da pobreza, mas viviam a miséria espiritual. Bebia muito, ficava jogado nas ruas, cheirando mal, tá? Conheceu a Jesus e hoje você vê a outra pessoa.
tem emprego, anda limpo, cabeça erguida. E o mais engraçado é que assim, engraçado não, o que é forte é que elas usam uma expressão assim, sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. E parece que pra gente é simplesmente um bordão. Mas ele está afirmando para mim e para você que sem Jesus não dá. É a palavra do Senhor. Sem Jesus não dá. Eu não consigo sozinho. É por isso que esse Deus é tão digno de ser louvado, de ser engrandecido. Porque não que ele gere uma dependência em nós, para que nós possamos servi-lo. Não. Deus nos dá a chance de fazer as nossas escolhas. Mas sabe o que é interessante? Ele enxerga muito além de mim e de você. E aí, ele nos dá a chance de fazer a escolha. E quando nós vamos agir segundo a nossa escolha, ele antecede, sabendo que a forma como nós vamos fazer não é 100%, e aí ele nos auxilia. Por isso que sem Jesus não dá. Deus é o nosso auxílio bem presente. Bem presente. Olha só que interessante o versículo 9. O nosso Deus é capaz de fazer com que a mulher estéril viva em família e seja uma alegre mãe de filhos. Aqui está o máximo. Para a cultura judaica, no tempo das tribos, uma mulher estéril, ela vivia à margem. Então o marido ia, pegava uma outra mulher para que ele pudesse ter sua descendência, não é? E a tristeza dessas mulheres era muito grande. Você pode ler lá o primeiro e segundo capítulo de 1 Samuel. De 1 Samuel. E aí você vai ver Ana, a mãe de Samuel, como sofria com Penina, que era a segunda esposa. O sofrimento é tão intenso de uma mãe, ele fica retratado em Ana, essa intensidade, quando o autor ele escreve assim, que Eucana amava a Ana. Entendeu? E Eucana fala para ela, por acaso não sou eu melhor do que muitos filhos para você? De tão grande que era o amor dele, que ele sabia que Ana entendia o quanto ele a amava. Então ele chega nesse ponto, nesse desespero, né? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, é que é tão desesperador, e era tão desesperador para uma mulher estéril, que Ana talvez não tivesse conseguido enxergar isso. Ela queria um filho, ela queria dar uma descendência para ele. Ela queria ter algo que os ligasse para sempre, né? O filho, esse elo liga a gente com outra pessoa para sempre. E depois a gente tem Isabel, a mãe do João Batista. E você vai ver o relato lá no comecinho também do livro de Lucas, né? E Zacarias a mesma coisa, amava muito a Ana, mas Ana vivia triste porque era estéril. E Deus então, a Isabel, né? Zacarias amava muito a Isabel, mas ela vivia triste porque ela queria um filho, até aquele momento ela não tinha. E aí Deus concede a Isabel um filho também, assim como fez com Ana. Então, o nosso Deus, ele é capaz dessas coisas,
e de muito mais. E nós limitamos Deus. Limitamos. Nós pedimos uma resposta para Deus, mas nós temos medo da resposta. Tá? Nós pedimos para Deus a bênção no nosso trabalho, mas nós trabalhamos com correria e errado, porque nós achamos que somos nós fazendo. Nós fazendo, tá? Que vai dar tudo certo. Nós pedimos a bênção na nossa família, mas esquecemos de orar por ela e de cuidar dela. Nós pedimos paz com os nossos vizinhos, mas nós não somos exemplo. Nós procuramos lá tentar fazer as coisas direitinho, tudo, mas nós esquecemos de pedir para Deus agir e trabalhar o coração dos nossos vizinhos. Então tem muita coisa que a gente precisa ser mudado em nós e que precisa ser moldado. E eu posso dizer para você que seria o mesmo que o apóstolo Paulo diz, que em Gálatas capítulo 2:20, ele fala que já não é mais ele quem vive, mas é Cristo quem vive, né? Nele. Por quê? Porque houve a renúncia. Então, se não houver uma renúncia da nossa parte sobre o nosso lado humano e a gente buscar o lado espiritual, a gente nunca vai entender o quanto esse Deus ele é digno de ser louvado e quão grande é essas maravilhas que ele fez e que ele faz. E a gente vai achar que ele está limitado e que hoje ele já não age mais. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Todas as vezes, por todas as vezes, que nós limitamos Deus. Não se esqueça, Deus é capaz de fazer muito mais do que eu ou você imaginamos. Muito mais. Mas nós limitamos Ele porque nós pensamos que nós somos deuses. Que o Senhor te abençoe e que você passe não só esse dia pensando sobre isso, o quanto eu e você nós limitamos Deus, o quanto nós precisamos ser crentes de verdade, deixar Ele agir e Ele conduzir a nossa vida. Que você pense nisso todos os dias, quando você se levantar. E dizer, Senhor, vai na frente. Amém? Vamos orar? Deixa eu dar uma olhadinha numa coisinha aqui. Tá. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia tão maravilhoso e por essa chance que o Senhor nos deu. E Pai, nos ajuda e nos ensina. Porque nós precisamos, Senhor. Nós precisamos e nós carecemos da sua misericórdia e do seu agir. Não nos deixe tomar as rédeas da situação, ó Deus amado. Nós não somos deuses. Porque o Senhor é o único Deus. O Deus digno de ser louvado e ser exaltado. Nos ajude na condução dos nossos planos, Pai. Nos ajude. E tende misericórdia, Pai. Porque nós precisamos, nós carecemos da sua misericórdia. E que em nome de Jesus nós possamos entender que é só o Senhor que é capaz, só o Senhor é quem pode nos dar, Senhor amado, tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos. Paz, conforto, família, amigos, comunhão contigo, Senhor. É o Senhor quem estabelece todos os dias, graças à sua vontade. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, que são muitas, ó Deus, e nos ajude a honrar o teu nome. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém
Amém, Senhor. Muito obrigado a todos. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. A paz do Senhor. Silvia, Deus te abençoe. Denis, obrigado mais uma vez.